Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha aí o tema. Um tema muito difícil, porque a gente precisa ter toda a neutralidade ao estudar esse tema. O que é QAnon? O que é QAnon? Olha, muito interessante, é um fenômeno atualíssimo que muitas pessoas estão se perguntando, e hoje eu vou, com toda a neutralidade, buscar responder essa pergunta. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, esse é um tema que precisamos estudar com todo o cuidado. E talvez você se pergunte, mas afinal de contas, André, o que é esse tal de QAnon que você está falando? O que é isso? Bom, eu já pesquiso há algum tempo esse tema especificamente, através de documentários, através de reportagens, então eu tenho uma pesquisa bastante aprofundada sobre esse tema. E posso dizer, da forma mais simples possível, porque é muito complexo, mas da forma mais simples possível, que é um sistema de comunicações, várias comunicações que são feitas, e que traz denúncias sobre várias ações prejudiciais às pessoas e ao planeta. Então, muitas coisas erradas que estão acontecendo no planeta, na atualidade. Então, é um sistema de denúncias. Mais ainda, é também um sistema que traz soluções para esses problemas. Então, traz algumas soluções para os problemas que o mundo passa na atualidade, os problemas humanos da atualidade. Olha, não tem paralelo com muita coisa. O paralelo mais próximo que nós podemos fazer, ou a comparação mais próxima que podemos fazer, é com o Wikileaks do Assange, que traz também várias denúncias de coisas erradas que estão acontecendo no planeta, principalmente envolvendo algumas pessoas muito poderosas e suas ações maléficas. Ué, mas é novidade para a população em geral que existem ações maléficas no mundo político, econômico? Isso é novidade? Eles só estão descrevendo essas questões. Então, são sistemas que denunciam e trazem nomes, informações do que eles estão denunciando. Não é uma denúncia vazia, está acontecendo. É uma denúncia que vai mostrando muitos fatos da atualidade. Então, é um sistema muito complexo. Bom, como eu sempre faço, vou trazer para vocês uma fonte que nós sempre confiamos, costumamos confiar, né, que é a grande mídia, e que descreve o QAnon, que é BBC, British Broadcasting Company. Então eu vou trazer tanto do inglês, da página em inglês, quanto da página em português. Só que desta vez vou mostrar também os equívocos feitos nesses documentários. Tem muitos equívocos que eu vou mostrar para vocês. Por causa das minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão que tem alguns equívocos. Eu vou deixar esse termo, acho que é mais leve, né? Tanto do documentário em inglês, quanto do documentário em português. Primeiro eu falarei do documentário em inglês sobre o QAnon. A primeira coisa que chama a atenção é que não é uma reportagem neutra. Então você vai falar de qualquer coisa. Então vou falar de um movimento filosófico qualquer. Tá bom, então eu preciso usar minha neutralidade, um movimento religioso qualquer, por exemplo. Então eu preciso usar minha neutralidade. Aqui não se trata nem de movimento filosófico, nem de movimento religioso, mas de um sistema de informações. Então, vou usar minha neutralidade e vou dizer assim, olha, do meu ponto de vista tem esses aspectos interessantes, tem esses pontos falhos e tudo mais. Como eu estou falando da própria reportagem da BBC, eu estou falando de pontos falhos do meu ponto de vista.
mas a reportagem chama atenção porque ela vai por um caminho muito estranho, né? Então, não é uma reportagem neutra, né? Você espera de uma BBC, que é British Broadcasting Company, que é uma empresa inglesa, um jeito britânico, elegante de falar as coisas. E não é nada disso que a gente vê. Então não tem neutralidade nenhuma. E um ataque do começo ao fim. Ué, mas por que esse ataque? Vamos tentar entender daqui a pouquinho. Por isso, a quantidade de dislikes, porque você vai encontrar no YouTube, desse documentário é muito grande. Olha que coisa interessante, a população percebe as coisas, né? Tem pessoas que acham que a população não tem inteligência, mas tem inteligência. Você, meu ouvinte, é muito inteligente, todos nós somos muito inteligentes. Tem uma quantidade grande de dislikes, né? Abrindo hoje, por exemplo, eu vi 1,3 mil likes e 1,2 mil dislikes. 1,3 mil likes é comum, mas 1,2 mil dislikes, opa, então tem aqui alguma coisa errada. Vamos ver o que tem de errado. O que demonstra que muitas pessoas não gostaram dessa reportagem. Mas por quê? Porque a BBC coloca esse sistema de denúncias já no título, e no título em português, como uma teoria da conspiração. Então já coloca assim. E a primeira frase do documentário em inglês já descreve como uma teoria da conspiração bizarra e tenta denegrir e mesmo ridicularizar o tempo inteiro esse sistema de denúncias. Então é como pegar, por exemplo, o Wikileaks do Assange, que é um sistema de denúncias também, e começar a falar mal gratuitamente, desde a primeira linha da reportagem, desde o primeiro momento da reportagem. Eu esperava da BBC uma reportagem neutra, que fizesse um estudo neutro do assunto. Agora nós vamos entender o porquê, né, que não foi uma reportagem neutra, como deveria ser. A mídia deveria ser neutra, né, e deveria falar os pontos fortes e fracos, mas já começa denegrindo, desde o título até a primeira frase e da primeira até a última frase. Você pode se perguntar por que a BBC tenta denegrir esse sistema de comunicação que a gente chama de QAnon, que é tão novo, tão diferente de tudo que a gente conhece, que é até difícil explicar o que é. Eu demorei um tempo até para descrever o que é, porque é muito difícil a gente entender o que é. Então, mas por que a BBC tenta denegrir? A resposta é muito simples. O QAnon questiona tudo. E especialmente as empresas poderosas. E inclusive a grande mídia. Então o QAnon questiona algumas ações da grande mídia internacional. Então, é claro que a BBC não vai falar bem, não vai dizer que é um movimento interessante, porque atinge a eles. Então o QAnon, o que questiona? Ué, mas por que a grande mídia não traz determinadas notícias? Por que traz algumas notícias que interessam divulgar e não traz outras que não interessa divulgar? Você está percebendo, né? Você assiste a grande mídia, você vê que não traz uma parte das notícias. Traz só uma ou outra, e agora está meio pobre, repetitivo, só falando da questão da pandemia como se nada mais acontecesse no mundo. Então as notícias mais importantes você não vê na grande mídia. Você é obrigado a procurar em outros meios independentes de comunicação. Então, eles simplesmente denunciam isso, né? Então, o que a BBC faz? Procura denegrir desde o começo, dizendo que é uma teoria da conspiração, que é uma grande loucura e tudo mais. Mas você estudando mais profundamente, então estude você. Porque se você estudar, a minha questão é a seguinte: questione. Se você concordar com a BBC, muito bem, eu não estou falando que a BBC está completamente errada. Na minha opinião é um equívoco, mas a minha opinião pode estar enganada, né? E você vê o documentário da BBC e dizer para André, eu concordei, eu acho que é uma grande loucura. Tá bom, tudo bem, mas você precisa ver os dois lados.
Então estude, investigue e chegue à sua própria conclusão. Não seja direcionado pela opinião da mídia. Esse que é o negócio. A gente é direcionado. Então, se é direcionado a pensar de um jeito, não vai. Olha, cuidado com o efeito manada. Cuidado com manipulação de massa. Não seja manipulado. Veja você mesmo e chegue às suas próprias conclusões. Você pode chegar à conclusão que a mídia está falando. Você pode chegar à conclusão que não, que é um sistema muito interessante. Mas é você que vai chegar à conclusão. Não seja direcionado, não seja conduzido na sua forma de pensar. Isso que é muito importante. Aliás, o QAnon traz questionamentos, é só isso. Ele não traz respostas. Que é quid question. Então, o que é trazer questionamento, não traz resposta, traz perguntas, que você mesmo vai chegar às respostas. Para despertar a nossa consciência. É isso que está fazendo. Não é nenhuma teoria da conspiração, porque não tem teoria, são só questionamentos. O que do começo da palavra QAnon significa question, ou questão, pois o QAnon procura despertar nossos questionamentos. Cada pessoa que investiga o QAnon desperta seus próprios questionamentos e chega às suas próprias respostas. Então, é um sistema aberto, é um sistema de perguntas, que você pode chegar na resposta que você quiser. Só faz a pergunta, é o que de question. Por exemplo, a pesquisadora holandesa Janet Ossebaard fez uma série de documentários. Essa série é chamada A Queda da Cabala Escura, aí vai de número 1 a 10 e vai daí para frente. E é um dos documentários que eu estudei tudo, né? Estudei profundamente o QAnon, no qual ela traz uma série de denúncias, mas também soluções, a partir dos questionamentos dela. Então lá você tem as posições dela, as respostas que ela chegou às perguntas que foram feitas. E esse documentário da BBC critica como se as respostas dela estivessem erradas, mas são as respostas que ela chegou. Então parece que a grande mídia não quer que a gente pense. Está tão acostumado em direcionar nosso pensamento de um jeito que não quer que você pense mais. Você só vai falar amém, 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 vai ouvir, vai ler e vai dizer é isso mesmo, é isso mesmo. É isso que eles querem, que você perca toda a sua inteligência e só aceite o que eles falam. E isso não é mais possível, nós já estamos no século XXI, gente. Não dá mais para ser assim, né? Quando é que eles vão descobrir isso? O QAnon é um sistema aberto de perguntas, no qual cada pessoa chega às suas próprias respostas. Então não é um sistema fechado, não é um sistema que responde, é um sistema que indaga, que pergunta, que desperta a consciência. Mas a BBC pega trechos da comunicação de pessoas que falam do QAnon e distorce o significado. Então pega trechinho, pega uma fala aqui que pode ser distorcida, pega outra fala ali que pode ser distorcida. Você já conhece essa técnica, né? É antiga, né? Até quando eles vão continuar com essas técnicas? Não é um documentário neutro e informativo. É um documentário para denegrir. Que chato, né? Poxa, mas esperava mais da BBC. Ela usa a velha estratégia de pegar trechos de um discurso para distorcer o significado do movimento. Então pega trechos e fica lá dando as suas conclusões. É técnica antiga, poxa vida, eles não se modernizam nunca, né? Mas não é só a BBC que adota essa estratégia com relação ao QAnon. A grande mídia em geral tem feito reportagens semelhantes. Por quê? Porque despertar o questionamento das pessoas é tudo o que parece que eles não querem. Eles querem que você pense do jeito que eles estão falando e não questione nada. Nenhuma informação que eles dão, nenhuma forma de pensar as coisas. Querem uma massa de manobra. Querem um efeito manada. Agora, eles acham que todos nós somos burros e não somos. Nós temos uma inteligência. Será que a grande mídia não quer ser questionada? Primeira coisa. Não, nós queremos falar e todo mundo dizer amém. Será que é isso? Então eu estou trazendo a pergunta, você vai chegar à resposta. Você pode chegar à resposta e dizer, André, você está louco, não acho nada disso. Tá bom. Não, André, você tem razão. Tudo bem, eu só estou fazendo a pergunta.
Esse é o método. Eu faço a pergunta e você chega à resposta pela sua inteligência. Será que a grande mídia tem medo que as pessoas se questionem e descubram a verdade? Olha aí que questão interessante, né? Bom, eu vou fazer 4 comunicações para você e na sequência eu faço a conclusão que eu espero que você goste hoje. Hoje é um programa muito especial porque é um tema muito difícil. É muito difícil esse tema. Não é tão simples você falar mal ou bem do QAnon. É muito complexo. Só para você entender, você vai despender muito tempo. Então não é tão simples se eu falo bem ou mal. É algo que a gente precisa estudar muito ainda. E talvez tenha um prosseguimento nesse programa. Eu ainda tenha outros prosseguimentos, mas vamos lá. Bom, você que quer fazer um curso, você pode entrar aqui na página da vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve V-I-B-E, mundialfm.com.br, e em cursos acessar o meu curso de Inteligência Emocional. Inteligência Emocional, Dr. André Kepp. Se você precisa de um atendimento, se você precisa de fazer sessões de psicanálise, psicologia, nesse período de retomada da nossa vida, né, não é o novo normal, hein? Novo normal é palhaçada, tá bom? Não existe novo normal. Ou volta ao normal ou não... Tá todo mundo falando de novo normal. Não tem novo normal. Ou volta ao normal ou é palhaçada, tá bom? Bom, aí você entra em contato comigo no 996842357 por WhatsApp ou SMS. 996842357. E os meus 2 livros, todos os meus livros questionam o que é apresentado. Então, meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, questiona uma série de coisas que está sendo apresentada numa pesquisa transdisciplinar. Meu livro internacional, de uma editora alemã, com filiais em Portugal, Estados Unidos, e que você consegue pela Amazon.com. E o meu livro do Brasil, no qual eu questiono o passado da Terra que foi apresentado para a gente e trago uma nova hipótese sobre o passado da Terra, na minha visão, mais coerente, mais consistente. O livro se chama A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, em todas as livrarias. Conclusão final. Bom, então, o que é o QAnon? Olha, eu vou falar da forma mais simples possível. É um assunto muito complexo, você tem que pesquisar muito, né? É muito complexo esse assunto, mas eu vou responder da forma mais simples possível, que eu consigo nesse momento. Talvez daqui a pouco eu diga, não, é um pouco mais... É diferente, mas é um sistema de denúncias que desperta alguns questionamentos, daí o que de question, ou questão, né? Também denunciam os planos de uma elite política e econômica que é responsável por tudo que tem no planeta, guerras, fome e tudo mais. Isso é tão antigo, tão óbvio, né? Isso é óbvio, que você tem uma liderança péssima quando você tem pobreza na rua. Você sabia que no estado da Califórnia tem moradores de rua? Sabia disso? Atualmente. Então não é só no Brasil que temos problemas, no mundo inteiro. E o que esses dirigentes estão fazendo? Não é? Então temos que questioná-lo. É óbvio que eles estão fazendo alguma coisa errada para o resultado ser esse, né? Pobreza, gente morrendo de fome no planeta, pleno século XXI. Ué, tá certo? É gente competente que está dirigindo a gente? Ou gente que precisa e deve ser questionada e cobrada? E cobrada, mais do que questionada. Todos sabemos disso, mas os detalhes são surpreendentes. Aí eu vou trazer algumas perguntas para você. Será que não podemos questionar? Você tem que ouvir a grande mídia e seguir. Quando eu falo grande mídia, não é só a televisiva, não é só de rádio, mas a impressa. Você tem que ler e acreditar em tudo. Ou você pode se questionar? Será que você pode? Eu diria, pode e deve. Será que devemos concordar passivamente com tudo que a grande mídia divulga? A grande mídia falou, é isso mesmo. Opa, será que é isso? Será que não podemos ter opinião própria?
Você não pode ter a sua opinião, principalmente uma opinião que discorde da visão que eles estão colocando para todos. Claro, você deve, não apenas pode, mas deve ter opinião própria. E outra coisa, você pode dizer assim, ô André, mas você hoje está com a teoria da conspiração na cabeça, está falando bobagem. Eu diria o seguinte, como é que a grande mídia em massa faria tudo isso? Esse que é o problema. A grande mídia internacional tem vários canais e poucos donos, entendeu? Vários canais e poucos donos. É a cabeça de poucos comandando. Então, é claro que vai dar no que dá, né? Agora, o que vai nos libertar? O que vai nos libertar? É aquela frase do nosso querido e amado Mestre Jesus, o Cristo. Essa frase que vai nos libertar. A verdade vos libertará. Questiona, pensa, procura as respostas. Você mesmo, não segue os outros. Você mesmo. Você vai chegando na verdade, pouco a pouco. E essa verdade é que nos libertará. A chave para a resolução de todos os nossos problemas está nessa frase. Quando chegarmos na verdade, a verdade nos libertará. Então, esse é o ponto final, e o nosso amado Mestre Jesus, o Cristo, falou e disse. Eu não preciso falar mais nada sobre isso. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você, e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.